Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Nós vamos falar hoje sobre a lição de número 8, o lugar santíssimo. Nós estamos estudando acerca do tabernáculo e hoje vamos ver sobre o lugar santíssimo. Bem, conforme você pode ver aqui, o lugar santíssimo era a parte, então, a terceira parte, então, do tabernáculo. O tabernáculo é dividido em átrio, lugar santo e lugar santíssimo, ou santo dos santos. Nós já comentamos que essas divisões mostravam, então, a ideia de progressão. A comunhão com Deus, o conhecimento de Deus deve sempre ser progressivo. E isso nós vemos, então, ilustrado no tabernáculo com essa progressão, átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Bem, a primeira coisa que o comentário da lição traz é o véu do lugar santíssimo. Você pode observar que entre o lugar santo e o lugar santíssimo existia, portanto, um véu. O véu era uma cortina, né, que era feito de linho fino branco, com fios de cor azul, púrpura e carmesim. Vamos falar um pouquinho, primeiramente, acerca deste véu, né, que separava exatamente o lugar santo do lugar santíssimo. A ideia, então, do véu era exatamente apresentar, né, a separação entre os locais. Nós temos aí no comentário da lição, em Êxodo capítulo 26, que é onde fala sobre este assunto, versículo 31, o véu ele tinha um bordado especial com a figura de querubins. Deus ordenou que essas figuras, né, fossem bordadas à mão. Essas figuras dos querubins estavam relacionadas então ao trono de Deus, né? As figuras dos querubins estavam relacionadas ao fato de lembrar o homem o trono de Deus que está cercado desses seres angelicais. Bem, em relação à questão do véu do tabernáculo. O véu do tabernáculo era, podemos dizer que o termo, né, está relacionado à cortina, aparece no hebraico, também aparece no grego, era exatamente a cortina interna que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. Um termo técnico, inclusive, aplicado a nenhuma outra cortina. Era um símbolo da inacessibilidade de Deus. Então, aquela cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo queria dizer, então, ou simbolizava o quanto Deus era, de um certo sentido, inacessível. O véu era feito de azul, púrpura, escarlate e também linho fino trançado e bordado com figuras de querubins. Está em Êxodo capítulo 26, 31 a 37 e Êxodo 36, 35. Joséfo, historiador judeu, disse que a mistura de cores do véu tinha inclusive uma interpretação mística. Este véu era pendurado com ganchos de ouro em 4 pilares de madeira de acácia revestidos de ouro, os quais eram colocados em cavidades ou bases de prata. É provável que a cortina fosse bastante grossa para combinar com seu grande tamanho. Atrás do véu estava a arca do testemunho com o propiciatório, que era a tampa da arca, posto sobre ela. À sua frente estava então a mesa com os pães da proposição, o altar do incenso e o candeeiro de 7 pontas. Lá em Êxodo, capítulo 39, o versículo 34, ele era chamado de véu do reposteiro, para distingui-lo então do anteparo da porta do tabernáculo, uma cortina pendurada à entrada do tabernáculo. Então havia uma cortina à entrada do tabernáculo e essa cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo era chamada de véu do reposteiro, exatamente para diferenciar lá da cortina da entrada. Só ao sumo sacerdote era permitido entrar além do véu, e isso uma vez por ano, que era o dia da expiação. Está lá em Levítico 16. Foram dadas, inclusive, instruções acerca da retirada do véu. Quando o tabernáculo fosse desmontado ou fosse removido, lá em Números, no capítulo 4 e o versículo 5, a Bíblia traz instruções. Deus deu instruções acerca da retirada do véu. Somente uma vez é feita menção ao véu no templo de Salomão. Está lá em 2 Crônicas 3,14.
O véu do segundo templo é citado em um livro apócrifo, que é 1 Macabeus 1, 22, inclusive como parte da profanação de Antíoco Epifânio, lá no período interbíblico. Flávio Josefo, historiador judeu, ele registra que quando Pompeu conquistou Jerusalém e entrou no templo, isso no ano 63 a.C., o lugar estava vazio e o santuário secreto não continha nada. Então, essa é uma visão acerca do véu, né, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. É o que nós podemos observar conforme eu mostrei ali na figura. Né? E neste véu se tinha também arranjo. Um dos objetivos desse véu era exatamente bloquear as multidões, né? Para permitir que apenas pessoas autorizadas pudessem entrar nessas seções do prédio. Nós tínhamos o átrio, nós já mostramos, o átrio era acessível a toda a nação de Israel. Em tempos posteriores, mais adiantado no período da história bíblica, havia um pátio para os gentios, outro para as mulheres e outro para homens de Israel. Todos estes antes da primeira cortina que isolava o local sagrado e permitia que apenas os levitas hebreus e judeus entrassem. E os levitas tinham que ser da linhagem de Arão e seus descendentes Levi. Então, apenas o sumo sacerdote podia ir além do segundo véu e entrar no lugar sagrado do tabernáculo. E mesmo assim, conforme nós falamos, apenas uma vez por ano isso acontecia. Quanto ao véu, a descrição dele aparece em Êxodo 26, 31. Ele era de linho fino torcido, bordado, azul, roxo, vermelho e também tinha figuras de querubins. Né? Esse simbolismo, inclusive, depois ganhou uma tonalidade mística para alguns judeus. Né? Flávio Josefo, conforme eu disse, falou acerca disso. Bem, então este era a cortina, então, do lugar santíssimo. Bem, então o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo. Né? O comentário da lição, ele faz no ponto 3, quando ele comenta acerca ainda do véu, ele aponta que os móveis do tabernáculo apresentavam o Senhor Jesus. Então, o véu que demarcava o lugar santo, o lugar santíssimo, apontava então para o caráter santo e pleno do Senhor Jesus. As cores também eram simbólicas. A azul apontava para a divindade, a púrpura para a realeza, a branca para a santidade e o carmesim para a obra expiatória realizada na cruz. Bem, outro elemento que nós podemos destacar, está aí na segunda parte, era o propósito desse véu interior. Para que este véu? Este véu era um símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo. Né? A Bíblia nos mostra que uma pessoa não podia ver a Deus e continuar vivo, né? Mas Deus estava além ou depois desta cortina, a presença dele era real ali, através, inclusive, nós vamos estudar na próxima semana, através da Arca do Concerto. Então, o véu era um símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo. Aquele véu indicava que depois do véu estava, então, a presença santíssima, a presença de Deus. Em segundo lugar, o véu também tinha a função de um elemento impeditivo para o acesso à presença de Deus. Isso é confirmado em Hebreus 9:8 e Levítico 16:2. Ou seja, o véu entre o lugar santo e o lugar santíssimo, ele demarcava a atuação do sacerdote e do sumo sacerdote. O sacerdote podia entrar no lugar santo e o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo uma vez por ano. Mas a cortina ali entre o lugar santo e o lugar santíssimo, então, indicava exatamente limites. Limites quando um poderia entrar e o outro não teria acesso. Então, é o aspecto impeditivo ao acesso da presença de Deus. O terceiro elemento o véu indicava também o caminho à presença de Deus. Né? O véu, de uma certa forma, através inclusive das suas cores, inclusive a cor escarlate, a cor vermelha, né? Apresentava
exatamente o caminho de acesso à presença de Deus. Era esse também o objetivo. No Novo Testamento, o único caminho de acesso até Deus é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra isso. 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É o que a Bíblia, portanto, ela nos diz. Então, o propósito do véu interior, né? Logo em seguida, a revista, o comentário aborda como era o lugar santíssimo. O lugar santíssimo, conforme você pode observar aqui, né? O lugar santíssimo ele era um lugar quadrangular em forma de cubo que media cerca de 10 côvados de altura e 10 de largura e 10 de comprimento, né? Claro que essas medidas vocês podem encontrar algumas variações por causa das pequenas diferenças numéricas, né? Mas, em geral, nós podemos apresentar essas medidas conforme é apresentada aí no comentário da lição. Ou seja, o lugar santo, né? E o lugar santíssimo, então eram dois compartimentos. O lugar santíssimo estava relacionado ao trono de Deus em Israel. Ali no lugar santíssimo só tinha uma peça, que era exatamente a Arca da Aliança, ou a Arca do Concerto, que nós vamos estudar na próxima lição. A próxima lição será abordada especificamente sobre a Arca do Concerto, que era a única peça que estava ali no lugar santíssimo. Bem, outra coisa que nós podemos destacar é que lá no período do Novo Testamento, a Bíblia ela fala que o véu do templo foi rasgado. O véu do templo era exatamente este véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Por ocasião da morte de Jesus, a Bíblia fala em Mateus 27, o versículo 51, que o véu ele foi rasgado. Esse véu, de acordo inclusive com esse véu do templo, lá no período do Novo Testamento, de acordo com alguns rabinos, ele tinha a espessura da mão de um homem adulto, era o que diz alguns rabinos. Ou seja, ele era um véu bem espesso. Era tecido com 72 pregas dobradas, cada uma delas contendo 24 fios. O véu possuía 18 metros de comprimento e 9 de largura. Nós estamos falando do véu lá no período do templo do Novo Testamento. 2 peças deste artefato eram confeccionadas todo ano, e segundo o linguajar exagerado da época, eram necessários 100 sacerdotes para manipulá-lo. Ele cobria a entrada do aposento chamado Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo. E como nós já vimos, era então, separava, né, a entrada principal do santuário. O Santo dos Santos continha somente uma grande pedra sobre o qual o sumo sacerdote aspergia o sangue no dia da expiação e ocupava o lugar anteriormente que era preenchido pela arca e pelo propiciatório. Nós estamos falando isso no período do Novo Testamento. Então, no período do Novo Testamento, não tinha mais a arca do concerto. Tinha apenas uma pedra no lugar santíssimo, onde o sacerdote, o sumo sacerdote, então aspergia o sangue no dia da expiação, né? Então, esse rasgar, vamos dizer assim, do véu no período do Novo Testamento, queria dizer o quê? Queria dizer, então, que o acesso até a presença de Deus estava agora aberto, né? O véu do templo. A Bíblia, inclusive, nos apresenta essa ideia de acessibilidade, com o rasgar do véu. A ideia de acessibilidade ela nos é mostrada no texto de Hebreus 9, 1 a 4, Hebreus 10, 19 a 22. A ideia lá na Epístola aos Hebreus é que através então do sangue de Cristo, nós temos então o caminho para Deus aberto. O caminho para Deus agora encontrava-se aberto, né? A Bíblia chega a dizer que nós temos ousadia, extrema liberdade para entrar no santuário. Bem, então, através da carne rasgada de Cristo, o caminho então para a presença de Deus estava agora aberto. Isso também pode ter sido uma indicação de que em breve o antigo santuário seria destruído. No ano 70 depois de Cristo, o santuário fora destruído e esse rasgar do véu poderia ser uma indicação disto. Então, agora na fé cristã podemos adorar a Deus a qualquer hora e em qualquer lugar.
O rasgar do véu é descrito pelos 3 evangelhos. Aparece em Marcos 15:38, em Lucas 23:45 e em Mateus 27:51. Né? Bem, se houve alguma relação entre o tremor de terra e o rasgar do véu, não se sabe. Né? Isso não é apresentado aqui no texto de Mateus. O que nós podemos observar é que foi então um elemento sobrenatural. Imagine ali as pessoas que estavam ali no templo naquele momento e de repente viram o véu do templo se rasgar de alto a baixo. Veja que não foi de baixo para cima, mas foi de alto a baixo. Esse rasgar de alto a baixo, isso já mostra então que foi um ato, portanto, de Deus. Né? Então foi um ato realmente miraculoso que tinha um valor representativo ali no período então do Novo Testamento. Então, concluindo, nós podemos dizer que o lugar santo representa então agora a presença de Deus entre o seu povo, nesse local que era muito específico ali no tabernáculo, mostra que o Senhor Jesus, o sumo sacerdote perfeito, ele fez exatamente, ele produziu acessibilidade até a presença de Deus. Né? Assim como o lugar santíssimo, então, nem todas as pessoas tinham acesso, era o lugar mais sagrado do tabernáculo, representava, através da arca do concerto, a presença de Deus entre o povo. Isto quer dizer, então, que a partir então da morte de Cristo, todos têm acesso, portanto, a Deus, através da cruz de Cristo. Então, concluindo, nós podemos afirmar que o professor de escola dominical possa, então, utilizar as imagens, as figuras, conforme nós temos aqui, para mostrar o tabernáculo. Explore, então, o local, o lugar santíssimo, né? Mostre as metragens do lugar santíssimo, mostre a importância do lugar santíssimo. E depois também mostre a questão das cortinas. Né? Faça uma descrição das cortinas e como de fato elas eram, o tamanho e também as cores e o que elas simbolizavam, o que elas representavam, qual era o propósito das cortinas. Né? E depois também relacione com o Novo Testamento, com o Evangelho de Mateus, quando fala que o véu do templo ele foi rasgado de alto a baixo, e mostra o que isso representa dentro do período do Novo Testamento, relacionando com a epístola aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 8. Portanto, lembre, um detalhe que deve ser lembrado é que a peça do lugar santíssimo, que era a arca do concerto, não vai ser abordada na lição 8, vai ser abordada especificamente na lição de número 9. Então, se atenha exatamente à descrição do espaço, do local, das cortinas, do simbolismo, mas deixe a peça do lugar santíssimo para ser abordada na lição da semana que vem, que é a lição de número 9. Portanto, que Deus abençoe a todos e que nós tenhamos uma boa aula e que essas verdades da lição 8 do lugar santíssimo sirvam para nós nos conscientizarmos mais acerca da presença de Deus e da santidade de Deus e de como nós podemos ter acesso até Ele através de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.